falas aí, eu tenho cada vez mais aprendido cada vez mais aplaudido, né, esses trabalhadores que têm tido a noção de vir aqui falar e aprender a cada vez mais. Como aqui tem uma pessoa aqui no teu chat, assim, conhecimento é tudo, conhecimento é importante. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está trocando ideias e fazendo conscientização de toda a categoria. Mas, enfim, a tua pergunta, ela tem que ser respondida por diversas formas, né? E a gente precisa, inicialmente, a gente precisa ter uma noção básica de elementos, de conceitos de quem é quem nessa relação, né? Nós temos aqui o primeiro conceito que nós temos que ter é um conceito de empresa. O que é uma empresa dentro de uma relação, né, de empregado, ou seja, de autônomo, né? Uma empresa está lá, descrita lá no artigo 2º da CLT, que diz que considera-se empregador toda empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. O artigo seguinte, que é o artigo 2º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Vou explicar isso aí, tá? E o autônomo? Quem é o autônomo? O autônomo é aquele que trabalha por conta, que não presta serviços de forma eventual, que trabalha como ele quer, ou seja, ele tem a autonomia. Ele pode fazer como ele quer, o que ele quer, quando quer. E quem é o iFood nessa relação? O iFood é uma empresa, né? Uma empresa de uma plataforma que na verdade, ela facilita a prestação de serviço mediante essa plataforma com o objetivo de promover e facilitar a contratação pelo consumidor e também por parte dessas empresas logísticas. Então, nós temos aqui 4 situações diferentes. E o iFood, ele tem, inicialmente, 2 formas de contratação. Um que é bem característico do autônomo, que é o nuvem, para quem não sabe, né? Aqui talvez tenhamos muitos motoboys, muitas pessoas que trabalham para a plataforma, né, do iFood, mas tem muitas que não sabem, que são leigos. Então, aquele que é considerado nuvem, ele trabalha por conta, ele liga o aplicativo quando ele quer, ele faz o serviço quando ele quer, ele aceita aquela chamada quando ele quer. Então, ele trabalha com a sua autonomia, que é isso que caracteriza o serviço autônomo. Já quando a gente tem uma pessoa que, digamos, terceiriza aquele serviço do iFood, porque o iFood ele tem uma gama de empresas que lhe chamam através dessa plataforma digital. Eu preciso um cheeseburger, eu preciso uma pizza. Ele vai lá e entra no aplicativo do iFood e o iFood aciona uma empresa, né, que faz a gestão, gere esses empregados, que gere pessoas, né, da escala, horário, né, paga essas pessoas, e aí essa empresa é denominada OL. Quem trabalha para essas empresas OL, na verdade, é um terceirizado do iFood. A empresa OL, ela faz tudo aquilo que o artigo 2º da CLT, que eu falei agora há pouco, diz. Ela faz com que faz a gestão do empregado, ela faz o pagamento dessa pessoa, ela assume o risco, ela admite, porque ela que contrata, ela não vai dizer assim, não, tu pode trabalhar para o iFood, tu não pode trabalhar para o iFood. Ela que faz isso. Então, ela assume tudo isso. E aquele que está trabalhando para o OL, ele tem que cumprir horário, ele tem a sua pessoalidade, o próprio aplicativo diz que tem que ser a própria pessoa que trabalha. Ele não pode faltar, porque ele tem algumas questões que ele pode ser punido, né? Ele tem que cumprir o horário, porque o OL dá a escala. Então, aqui nós temos uma relação de emprego típica. E essa relação de emprego típica tem sido sistematicamente buscada na Justiça do Trabalho.
Eu não sei, Vitor, se tu pode compartilhar na tela. Eu trouxe alguns elementos, né, de um sistema que a plataforma, ela tem inúmeros softwares, né, que o próprio sistema ali de verificar onde tu tá e que tu não tá. Então, como é uma situação digital, eles têm nessa parte de tecnologia milhões de reais. E também tem milhões de reais que disponibilizam o seu corpo jurídico, como diz o Douglas Benítez. Mas isso não quer dizer que a justiça não interprete como a lei, né, o faz. Então eu trouxe aqui alguns elementos para ilustrar alguns trabalhadores de como está decidindo a justiça. Vou pegar aqui, e Vitor, eu vou compartilhar a tela. Compartilhar tela. Janelinha aqui. Deixa eu achar aqui a minha telinha. Aqui. Não sei se o senhor consegue fazer isso por aí ou se eu tenho que fazer por aqui. Como é que... Não, vamos ver se eu consigo aqui, Vitor, tá? A gente não testou antes aqui, mas volume de... Aqui, compartilhar. É que eu tô com muitas telas. Vê se abriu aí. Abriu aqui. Tá, beleza. Então aqui nós temos eu vou pegar aqui pelo sistema de Big Data, ou seja, que reúne todos os processos no Brasil inteiro, tá? É um sistema de jurimetria, que significa o quê? São robôs que buscam nas decisões judiciais, os processos judiciais de determinada empresa ou de determinada atividade. Enfim, tu pode buscar o que tu quiser dentro dessas Big Data. Eu não sei se está aparecendo o site aqui, mas eu estou com ele aqui aberto e eu vou mostrar que hoje nós temos no Brasil 1.988 processos contra o iFood, tá? 1.988 processos contra o iFood. O volume total de valores que são cobrados do iFood é 255.440.000 reais. Então, este é o volume total, tá? Nos últimos 30 dias foram distribuídos 15 processos no Brasil todo. Só que aqui nós temos um delay, tá? Nesse sistema ele pega os últimos 45 dias, porque ele tem um delay aí de amostragem dessas informações. Bom, de todos esses volumes desses processos que já foram distribuídos contra o iFood, nós temos aqui, eu já falei aqui há pouco, que eram 1.988, nós temos um número de procedente, né? Parcialmente procedente e acordos, que geram hoje em torno de 1.613 processos, tá? 1.613 processos, que são esses 3 volumes, julgados em favor do empregado. E aí existem processos que são julgados desfavoráveis, mas nós analisando aqui, são apenas 177 no Brasil todo. Então, é menos de 10% que os empregados têm, né, de insucesso, digamos assim. E aí um insucesso ele pode ser por vários fatores, porque não foi no local, porque deu o depoimento que não foi tão convincente para o juiz, não tinha testemunha, enfim, são vários fatores, né, porque o ônus da prova sempre é do empregado, ou seja, daquele alega. Aqui nós temos um ranking também de desfecho nas cidades que mais têm processos no Brasil. Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, e aí vai Porto Alegre aqui, está em 5º lugar com apenas 70 processos, tá? Nós temos aqui, passei. Aqui nós temos para quem gosta muito de saber informações, assim, quanto tempo dura o processo, né? Vou dar um delayzinho aqui, mas aqui. Os processos normalmente duram de 1 a 90 dias, 158 processos. De 91 a 180 dias, 80 processos. De 181 a 365 dias, ou seja, em torno de um ano, 122 processos. De 1 a 2 anos, 167 processos. E mais de 2 anos, ou seja, a minoria de todos, é 70 processos. Tá? Aí, o que tem se pedido nesses processos na Justiça do Trabalho?
tá? Praticamente todos é o reconhecimento da relação de emprego. E o que é o reconhecimento da relação de emprego? É o vínculo, é a carteira assinada, é o fundo de garantia, é o 13º, é as férias, é as horas extras. Tudo isso está envolvido no vínculo de emprego, na relação de emprego. Então, o maior volume, lógico, é esses aí. Nós vemos aqui os casos de saldo de salário, que é exatamente a questão que aconteceu junto a esses trabalhadores agora, nem é uma situação tão corriqueira, né? Porque às vezes as empresas pagam, mas acontece, ali como está ali, ó, saldo de salário, 236 processos neste ranking de processos, tá? Aqui nós temos a média de valores de causa, custas e a condenação. Vejam bem, hoje, os processos de 2015, a média dos processos eram de 453 mil reais ao final. Isso aqui é importante, tá? Os processos começavam com o valor da causa, que é essa aqui, R$34.500, e terminaram com R$453 mil. Aqui houve uma alteração de R$44 mil para 48. Em 2017 entrou a reforma trabalhista, a lei, né, de 2017, em setembro de 2017 houve uma alteração, e aí os valores eles deveriam ser líquidos. Então dá uma diferença aqui entre o ajuizamento e o valor da condenação final. E essa condenação final talvez não esteja aqui tão clara, porque ainda podem estar em trâmite os processos. Mas vejam bem, a média dos processos, ela tem ficado em torno de 68, 80, 172, 137 mil, 129 mil reais. Esses são os valores que, em média, estão se pedindo no valor da causa, ou seja, o valor da ação. E claro que todo o processo depende de um cálculo aritmético que é feito quando do ajuizamento da ação. Acho que essa segunda tabela aqui é a mesma. Aqui nós temos, eu fiz por uma amostragem, uma situação de evolução dos processos distribuídos, e algumas dessas empresas que são OLs pelo Brasil todos, vocês já têm conhecimento. Por exemplo, como aqui em Porto Alegre, trabalhou muito a Cismotos, trabalhou a Papaléguas, trabalhou a LB, trabalhou outras empresas, né, aqui em Porto Alegre. Mas as que mais têm processos em todo o Brasil, podem ver, né, que é a M Atividades Profissionais, H Transportes, Armazenagem e Correio, DAF Moto Express, CIS Moto Entregas e o próprio iFood. Então, sempre o iFood, que é a listrinha verde aqui, vai estar envolvido, e os processos, a maioria, né, está aqui, conforme essa tabelinha. Então, todas essas empresas são, digamos, clientes assíduas da Justiça do Trabalho, como nós estamos trabalhando com relação a iFood. O volume de processos distribuídos. Aqui nós temos uma situação bem peculiar, tá? Deixa eu botar um pouquinho para cima aqui para mim ver o ano. Em 2015, nós só tivemos 4 processos distribuídos com iFood. Tá? 2016, 7 processos. 15 processos em 2017 e aí vai agora em 2021, 933 processos. E em 2022, 407 processos até o dia, nós estamos no dia 29 até o dia 29 de abril. Ou seja, provavelmente o ano de 2022 vai superar, porque as pessoas, os trabalhadores estão abrindo os olhos que eles estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados pelo iFood e por essas empresas que tomam os serviços dos trabalhadores, que são denominadas de operadores logísticos ou de OL. Então, certamente em 2022 nós vamos passar de 933 processos. Nós vamos passar
muito mais de 933 processos, porque nós, em 4 meses, né, já temos 407 processos. Bom, aqui nós fizemos um apanhado apenas estatístico, tá? Agora eu quero pontuar algumas questões que estão vinculadas aos contratos de trabalho, aos contratos de prestação de serviço entre o OL e entre a iFood. Esse é um contrato sigiloso e por isso, né, eu não vou indicar aqui o nome da OL, mas eu tive acesso e eu tenho aqui algumas situações para a gente ficar horrorizados agora, porque nesses contratos com o OL está escancaradamente, ou seja, está escrito neste contrato que a empresa OL tem que registrar a carteira de trabalho. Está lá num artigo do contrato de trabalho, está dizendo assim, ó, responsabilizar-se pelo registro em CTPS de todos os seus entregadores, ficando exclusivamente sob sua responsabilidade qualquer irregularidade motivada pelo não cumprimento dessa obrigação, devendo responder pela Justiça do Trabalho, Ministério Público, Delegacia Regional do Trabalho, Instituto Nacional da Previdência Social, Caixa Econômica Federal, com o pagamento dos débitos pendentes, multas, reclamações de trabalhistas, acidentes de trabalho, ficando a intermediada como sendo a única responsável pela elaboração de CAT, acidente de trabalho ou de trajeto, isentando o iFood de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária. Ela diz isso no contrato, tá? E já vou ver dizendo que aqui, com relação à sua isenção, não é o que a Justiça do Trabalho define, tá? Então, vejam bem, pessoal. Assim, isso aqui é importantíssimo, porque as empresas OL dizem que não tem responsabilidade. Mas, claro, por que elas não pagam? Porque é muito mais barato fazer o seguinte, te pagar a banda, porque eles também recebem banda, né, os valores, e vai buscar depois, se tu quiser, os teus direitos, porque de 50 que botam, 50 que ele contrata, um bota na justiça, ou 2 botam na justiça, um não vai, outro deixa de fazer prova, perde, ou esquece, enfim, desiste no meio do caminho. Então é muito mais fácil para essas empresas dizerem que tu não tem direito, mas no contrato delas, o iFood fez com ela, diz que ela tem que registrar. E por que não faz? Para explorar o trabalhador, para não pagar aquilo que as convenções, que as normas, o que a lei determina, tá? E aí a gente pega outras coisas aqui interessantes também, obedecer por si e por seus entregadores todas as normas e regimentos internos de segurança adotados pelo iFood, as normas internas do iFood. Aqui tem um detalhe que muitas vezes as pessoas perguntam, tá? E isso dá uma interpretação muito diversa. Vou dizer assim, eu trabalhei para um OL e agora eu quero minha conta liberada para fazer nuvem. Sim, é um direito do trabalhador, ele pode trabalhar por conta. E aí o que acontece? Existe um cadastro que quando ele vai fazer trabalhar para uma operadora logística, ele é contratado e ele fica vinculado àquela operadora logística. Quando a operadora logística encerra esse contrato, ele é obrigado a liberar. E ele pode liberar para trabalhar, inclusive, em outras plataformas. Aqui no iFood, eles colocam no contrato que o operador logístico não pode contratar entregadores de outras intermediadas no iFood. Ou seja, por exemplo, vamos pegar aqui em Porto Alegre, que tinha a LB e o Papaléguas, né, que é a outra operadora logística, tá? Eu não posso contratar de um para outro sem obedecer esse prazo de 6 meses. Isso é o que o iFood diz. Mas, lógico, não acontece isso, né? Isso não acontece, é só entre os operadores logísticos. Por que eles fazem isso? Porque na lei, na CLT, artigo 442, diz que se tu tiver contratos de menos de 6 meses de diferença entre um e outro, eles se tornam o mesmo. Isso se chama sucessão de contratos,
entendeu? Então tu fica com o mesmo contrato, tu fica com os mesmos direitos. É como se tu tivesse só tirado algum período de férias, por exemplo, apenas didaticamente para esclarecer isso, mas o teu contrato fica vigente porque tu fica ainda com o vínculo com o iFood, tá? E aí tem mais um detalhe aqui que eu sublinhei, deixei amarelinho aqui, que às vezes